E nesse dia, nesses tempos, nós fomos escolhidos por Deus para poder anunciar a palavra. E hoje, inicialmente, eu gostaria de dizer que nós somos privilegiados, porque a palavra diz que ninguém vem ao encontro desse, ninguém vem na igreja a não ser atraído pelo Espírito Santo por Jesus. Nós não estamos aqui por querermos, nós estamos porque o Espírito nos atraiu. Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade de chegar, às vezes a gente vem tribulado, vem com raiva, mas o Espírito te trouxe. Então hoje nós estamos aqui atraídos pelo Espírito Santo por Jesus. Amém. E é lindo, né, irmãos, nós temos essa oportunidade de crescermos espiritualmente, porque nós crescemos como Jesus em estatura, graça e sabedoria. E o tema desta pregação, fé e conversão. Fé. O que é fé? Fé, além de tudo que o Feliciano falou, né, o transbordar, fé é crer. Crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Santíssima Trindade. Eu creio firmemente, inabalável. Eu estou crendo firme, mesmo que não tenha evidências visíveis. Dá para compreender? Eu creio na palavra, eu creio em Jesus, mas as evidências, eu não estou vendo nada, e muitas vezes até as evidências erradas. Ou seja, o que eu quero aqui, o que está acontecendo aqui é totalmente diferente. Mas eu creio, isso é fé, é crer, é acreditar em Deus e nas suas promessas e na sua palavra, independente das situações e circunstâncias. Isso é fé. Ah, mas como é que eu vou crer que eu estou tendo um problema aqui? Eu estou doente, mas eu estou. Ah, o médico aqui está dando um diagnóstico, o outro médico aqui está dizendo que não vai dar certo, mas eu creio. A nossa fé, irmãos, ela não depende de situações e circunstâncias, do que está acontecendo exteriormente na nossa racionalidade. Vão compreendendo? No que a gente raciocina, mas isso não vai dar certo. Mas eu tenho fé que vai dar, porque eu creio em Deus e nas suas promessas. Ou seja, a fé é a certeza do que tu não vê ou que não aconteceu, mas tu crê em Deus que Ele vai realizar, porque Ele é fiel. Fé é convicção. Está dando tudo errado para mim na minha racionalidade. Ou seja, eu estou querendo trabalhar, tem dado errado no meu trabalho, eu estou querendo estudar, não estou passando no concurso, mas eu tenho convicção, pela fé, eu acredito que eu vou ter a vitória, porque eu creio em Deus, e Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono da vida, é o dono da morte. Isso é fé. Guarde no coração. Tem que ser guardado. Nós temos que ouvir a palavra e temos que internalizar, viver a palavra e exercitarmos a palavra. Porque não adianta eu escutar, compreender, achar que é certo, mas eu não exercito. Eu vou ver o milagre? Eu vou ver? Vou ver. Eu não exercito. Como é que eu vou ver o milagre se eu não exercito, se eu não trabalho a palavra? Então, ela é sustentada, a fé, ela é sustentada na palavra. O verbo encarnado, eterno encarnado, a palavra se fez carne, Jesus foi transformada. A palavra deixou de ser só ouvida e falada, ela virou Jesus. Jesus é a palavra é Jesus. Compreende, irmãos? Isso é fé. Conversão. Conversão é a mudança de direção. Então eu estou aqui, na minha racionalidade, nos meus prazeres, nas paixões, que ninguém vive nesse mundo sem as paixões, né? Sem os desejos da carne. Está aqui entre nós.
Nós não conseguimos viver sem eles. Conseguimos, não é sem eles, nós não conseguimos viver, eu estou aqui escondido e as paixões aqui não, é no meio da gente. Então nós estamos aqui no meio do pecado, das paixões, que nós somos seres humanos e carne, mas nós acreditamos na conversão, ou seja, a mudança de direção, que é, eu vou mudar a direção da minha vida em Cristo, por Deus. Eu vou decidir por Deus. Isso é a conversão. Eu estou aqui fazendo minhas coisas, tocando minha vida, só tendo tempo para mim, né, achando que estou fazendo muita coisa, estou acumulando as coisas, riqueza, e lá na frente tu vê que isso aí não te traz alegria, não te traz felicidade. É nas mínimas coisas que você é feliz, nas mínimas, nas mínimas. E aí, irmãos, você se converte, ou seja, eu mudo a direção para Deus. Para Deus. Eu decido por Deus. Com Ele, para Ele, com Ele, para Ele, tudo com Ele. É com Deus, eu mudei a direção. A fé, eu expliquei a conversão, a mudança de direção. E o que é que sustenta isso? A palavra. A palavra de Deus é que sustenta a fé e a conversão. A palavra diz, irmãos, que ela não volta vazia. Então nós temos que conversar com a palavra. A palavra é ela que vai nos dar sustentação à fé e à conversão. Amém? Irmãos, a nossa igreja é linda. A nossa igreja é linda. O mundo hoje está se passando por uma crise de fé. Por quê? Porque nós não temos tempo. Então nosso tempo todo é vendo os problemas nos Estados Unidos, quem foi que ganhou, e isso aí vai tirando a nossa fé. Vocês estão entendendo? Porque nós não temos tempo de estar na palavra para sustentar a nossa fé. Então nós estamos tendo uma crise de fé. Mas qual é a nossa defesa? Nossa defesa é a palavra. É a palavra de Deus que vai nos sustentar para que a gente consiga viver melhor nesse mundo. Irmãos, é muito lindo falar de fé e conversão. Porque independe, irmãos, do que tu está vivendo. Mas eu tenho fé, eu tenho Deus, e eu posso conversar com Ele e tirar um direcionamento para a minha vida. Eu consigo conversar com Ele e ter paz. Eu consigo estar doente e ter paz e ter Deus. Eu tenho uma fé e eu tenho uma conversão. É grandes riquezas. Vocês compreendem, irmãos? Isso é uma das grandes riquezas que nós temos, é isso, na nossa vida. Que aí não tem a ver com conhecimento intelectual, não tem a ver com ordem hierárquica e não tem a ver com fator financeiro. Isso não tem a ver. Para cada um é dado a graça da fé. A cada um de nós temos o Espírito Santo e a graça a partir do batismo. Irmãos, Nossa Senhora, modelo de fé. Hoje nós estamos aqui, há 2025 anos depois de Cristo. Nossa Senhora foi um modelo de fé. O anjo chegou a Nossa Senhora e disse que ela ia conceber, pela ação do Espírito Santo, Jesus. Chegou para ela e disse que ela ia ser a mãe do Salvador. E ela, se ela fosse na racionalidade, eu não conheço o homem, na minha racionalidade, como é que eu vou? Não, mas a senhora foi escolhida. Não, não quero, não é assim? Mas como ela teve fé, o anjo chegou e disse: olha, você vai ser a mãe do nosso Salvador, do Messias, para Nossa Senhora, modelo de fé. E ela o que fez? Segundo a sua palavra, ou seja, ela acreditou na palavra, ela deu sim pela fé, verdade ou mentira? Foi fé, não foi? E aí ela diz: faça em mim segundo a sua palavra, E o anjo falou que nada era impossível para Deus. Então nada é impossível para Deus, amém? Vocês creem, irmão, pela fé e pela conversão, que nada é impossível para Deus? Vocês creem?
Nada é impossível. Nada. Deus pode tudo. E aí, irmãos, ela teve que exercitar a fé. E aí avisaram a José, né? Que tinha que tirar Jesus, não foi? Que o rei Herodes estava perseguindo. Pela fé, ela confiou no marido e eles vão para o Egito. Pela fé, não foi, irmãos? Não foi assim? E aí, quando acabou o problema do rei, eles voltaram. Pela fé, ela andou com Jesus pela fé na vida pública. Ela andou com Jesus pela fé, não foi na racionalidade. Né? Porque na racionalidade diz: quem sou eu? Pela fé, irmãos. Ela visitou Isabel, não foi? Isabel abençoou, né? Cheia de graça. Aqui eu devo essa visita, né? E o Espírito Santo se manifestou em Isabel. Irmãos, é muito lindo de explicar que pela fé ela acompanhou Jesus até a morte, e morte de cruz. Pela fé, ela foi a intercessora do primeiro milagre. Sim ou não? Jesus só tinha feito milagre, mas ela acreditou que ele poderia realizar. Ela foi o primeiro modelo. Então, pela fé, irmãos, ela disse: traz aqui, faz o que ele mandar, pela fé. Ou seja, ela acreditou. Ele realizou ou não realizou o milagre? A exemplo de Nossa Senhora, irmãos, nós temos que chegar para Nossa Senhora e pedir a intercessão para o filho fazer o serviço, fazer o milagre. Pela fé ela acompanhou até a morte de cruz. Era um modelo de fé. Pela fé morreu ela ali. Jesus falou para João: essa é tua mãe, esse é teu filho. Continua. Pela fé ela estava em oração com os apóstolos no dia de Pentecostes. Pela fé. E veio o Pentecostes, Jesus prometeu o Espírito Santo, e pela fé eles ficaram em oração, e veio o Espírito Santo sobre eles. Amém, irmãos? Amém. E ela recebeu o Espírito Santo. Então, pela fé, ela desde a concepção, morte, e participou da vida do Espírito Santo. O advogado, o defensor, ele esteve conosco, com a comunidade. Ela viu, irmãos, nascer as primeiras comunidades pela fé. Ela viu o Espírito Santo. Porque hoje nós existimos pela ação do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não desce sobre os apóstolos e Nossa Senhora, eles não tinham coragem de enfrentar as perseguições e anunciar a palavra. Para nós aqui é muito fácil anunciar a palavra. Lá não, eles eram perseguidos, que eram os judeus. Eles acreditavam em Deus, como até hoje. Qual é a diferença do cristianismo para o judaísmo? É que o judaísmo acredita em Deus. Pronto. Parou. Isso é o Velho Testamento. Eles não acreditam em Jesus. Amém? E pela fé era muito difícil, irmãos. Mas ela ficou ali até a morte de cruz e recebeu o Espírito Santo. Então, irmãos, ela é um modelo de fé. A nossa igreja proclama o creio. O creio é o que? Professemos a nossa fé. Olha o que o creio diz para nós nessa tarde. Né? O creio é expressão. Né? O creio, irmãos, as primeiras comunidades já... Eu posso dizer que o creio é a verdade fundamental da Igreja Católica, que a gente reza em quase todas as missas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Não é isso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sintetização do que a nossa igreja acredita. Amém? Amém. Não é isso? Vocês viram que o creio em Deus Pai, o que o credo representa? Ele representa a fé, as verdades fundamentais da nossa igreja. E nós temos que crer, irmãos. Crer nessa palavra linda, maravilhosa. É isso que transforma a nossa vida. Quando diz, eu creio. As primeiras comunidades rezavam esse creio diariamente, para serem encorajadas de anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Anunciar coragem. Então, irmãos, quando você estiver quebrado em casa de segunda-feira, levanta o braço, deitado na cama. Espírito Santo me levanta. Não tem nenhum que fica deitado. Não tem. Essa eu faço direto de segunda. O Espírito Santo me levanta. Eu já pulo lá longe. De manhã, está com algum problema, uma gripezinha, um negócio, deixa de moleza. O Espírito Santo, até 9 horas eu quero estar bem. Dá uma chuvinha, não vou na missa hoje, não choveu, não. O Espírito Santo me leva. É assim, irmão, é movimento, é acreditar, é coragem, não é moleza, é coragem. Nada nos impede e nos separa do amor de Deus, nada. Não é uma raivinha, uma briguinha em casa, não é uma dorzinha no pé, um escurecimentozinho na vista que vai nos separar da gente congregar. Porque o catecismo da Igreja Católica, ele diz que eu creio, mas nós também cremos. Ou seja, nós cremos individual e na igreja, na comunidade. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo o que é fé e conversão? O que é que a igreja oferece para a gente? Tem gente, irmãos, que critica a gente porque reza texto. Só para esses caras ter um texto, vive repetindo. Aquele texto, simples texto, está as orações mais fortes da nossa igreja. A gente começa na cruz crendo, o creio que eu falei. Depois, irmão, nós rezamos a oração que o próprio Senhor nos ensinou, que foi o Pai Nosso. Pode repetir, irmão. E depois nós rezemos Ave Maria, proclamada no Evangelho de Lucas, né? Está tudo fundamentado, são as orações mais fortes e os mistérios que nós rezamos forte. Nós temos que estar fortes, irmãos, confiantes nisso. O próprio Jesus disse: olha, trabalhai não pelo que comer, mas trabalhai pelas coisas que não perecem. Ou seja, não é para deixar de trabalhar, não, mas em primeiro lugar, o Senhor. Buscai primeiro ao Senhor e a sua justiça, irmãos. É primeiro a Ele, o Senhor e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vocês entendem? Claro, mas isso é meio... Não, é em primeiro lugar Deus. Eu não vou deixar outra coisa para fazer. Primeiro Deus. Aí a gente imagina que não dá para fazer. O inimigo, ele engana a gente diariamente. Primeiro ele bota na cabeça da gente que a gente está perdendo tempo indo para a igreja. Depois ele inventa coisas para a gente fazer para se afastar. Tu está no serviço da igreja, aí ele inventa outra coisa. Aí tu pega e não, agora eu estou estudando, agora eu não posso, estou fazendo não sei o que, e vai se afastando, porque ele quer que tu te afaste. Ele quer que tu te afaste. Porque muitos não conseguem chegar aqui, irmão, nós conseguimos. Porque essa palavra ela transforma, ela liberta, ela dá vida nova. Vocês entendem? Essa palavra ela modifica, ela transforma. Irmãos, essa palavra é muito forte. A fé e a conversão e a palavra de Deus são muito fortes. Elas transformam a vida. Elas deixam a pessoa com vida nova. A fé também, irmãos, ela é uma expressão pública. Testemunho. A fé é testemunho público. Testemunho público. O que significa? Quando eu tenho fé, irmãos, eu publicamente, com a minha vida, eu levo Deus para as pessoas. Eu não preciso dar uma palavra. Tem pessoas assim que vocês conhecem?
de ver o comportamento do cara que evangeliza, o cara não dá uma palavra, mas tu vê o cara ali, o cara que não engana ninguém, o cara que é bom filho, bom marido, bom cristão, bom cidadão, não tem diferença. O cara é um ótimo pregador, mas o cara é todo enrolado, não tem separação. Bom cristão, bom cidadão. Bom cristão, bom cidadão. Né? Aí o cara, não, mas estuda, fala as coisas bonitas, não sei o que, mas atitude anticristã. Não, bom cristão, bom cidadão. Então, o Papa Francisco falava, né, e acho que São Francisco também falou, né, que é preciso evangelizar. Quando for preciso, utilize as palavras. Então, ou seja, evangeliza com a vida. Isso é fé também, isso é conversão, é mudança de direção. Isso é você anunciar o amor de Deus na vida das pessoas e na tua vida. Tem que começar por ti, né? Eu tenho que começar por mim. Como é que eu vou levar uma expressão de fé, uma vivência, se eu não vivo a fé e eu não vivo a conversão para o irmão? E aí, irmãos, nós, católicos, nós temos a nossa igreja linda, talvez, eu digo, a única fundada por Jesus, a única, exatamente por Jesus em Pedro. A única fundada por Jesus em Pedro. Irmãos, Jesus assim, a busca incessantemente a conversão é viver de uma forma insondável, de uma forma tremenda, procurando a santidade. Ou seja, o ser humano, ele fica com dois anjinhos aqui, um dizendo para ele fazer coisa ruim e o outro dizendo para ele fazer coisa boa. É verdade ou é mentira? Ele tem, ou seja, nós temos a convicção de servir a Deus por convicção. Então vai dizer assim, ó, o cara te tratou mal, revida. Aí o outro quer a conversão e a fé, vai dizer assim: o amor de Deus está com problema para tratar os outros mal, que ninguém impelido pelo Espírito Santo consegue tratar ninguém mal. Amém? Se eu tiver com o Espírito Santo, eu não consigo tratar ninguém mal. Irmãos, o Espírito é tão forte que se eu disser o que eu estou dizendo, que Jesus Cristo é o Senhor, eu só digo se eu tiver impelido do Espírito Santo, porque senão eu não tenho nem coragem de dizer. Eu não tenho coragem. Então, irmãos, nós temos que viver sabendo que vai vir direto na nossa cabeça pensamentos, atitudes, paixões. E nós temos que tomar a decisão, convicção. Em Deus manda fazer o quê? Perdoar. Em Deus manda fazer o quê? Deixar para lá. Em Deus manda fazer o quê? Rezar pelos que te perseguem. Em Deus manda fazer o quê? Orar por quem quer o teu mal. Em Deus é isso. Então quem tem fé, irmãos, tem que fazer o que Deus manda, porque nosso negócio não é com a pessoa. Não é com a pessoa. A pessoa aqui, ó, se tivesse 3 pessoas aqui, eu fiz o bem a essa e a essa. Essa aqui vai aceitar meu bem e vai fazer o mal para mim. Essa aqui vai aceitar meu bem e vai ficar na dela, mas também não me ajuda quando eu precisar. Essa aqui vai aceitar meu bem, vai querer meu mal e ainda me persegue. Dando um exemplo. É por isso que as pessoas às vezes não querem ajudar, não merecem. Mas nosso negócio é com Jeová, irmãos. É com o dono da ouro e da prata. Não é, eu estou fazendo por Deus, não é por elas não. Porque a palavra já diz: maldito o homem que confia no. Vocês estão compreendendo? É profundo. É por Jesus, que Jesus, quando eu disser Jesus, sou eu, Jesus. Tem misericórdia de mim. Tu sabe que eu só faço o bem. Esses caras me perseguindo, me dão uma saída. Jesus vem e te dá a saída. Por quê? Porque tu optou pela fé e acreditou nele. Tu optou pela fé e agiu conforme a palavra de Deus. Não é fácil, irmãos? Só faz se pedir a ajuda do Espírito Santo.
Sozinho a gente não faz, que a palavra diz que nós somos maus. Mas nós pedimos ajuda, Senhor, tu está vendo, me ajuda aqui. Irmãos, rapidamente, uma vez eu fui resolver levar uma cliente minha lá no INSS. Cheguei lá, a mulher me tratando super mal. Pensa numa pessoa me tratando super mal, a atendente. E eu com todo jeito falando, e ela me tratando mal, e eu espiritualizado, devagarinho, né? Mas senhora, e ela me tratando mal mesmo. E eu dizia, senhora, mas aqui é porque a minha cliente é assim, assada, é uma senhora, e conversando direitinho, e ela porrada em mim, e eu tratando bem. Aí se o espíritozinho diz, ei, manda essa mulher respeitar, né? Ou aí eu fui aqui nesse aqui, no de Jesus, no da fé, conversando bem e tal, e eu vi que ela foi mudando a fisionomia. Ela foi mudando, e ela falava, e eu falava bem baixinho. Quando a pessoa falava algo contigo, diz o que é? Que ela baixa o tom. Viu? Toda vez que ela operar contigo, diz o que é? Em casamento, está brigando com a mulher e fala, eu não estou ouvindo como é que é. Tu vai que quando está velho, não estou nem brigando mais. Eu fico conversando com ela, irmãos, com pouquinho tempo. Por isso que diz que nós que mudamos a realidade dos outros, não é o comportamento do outro que vai determinar o meu. Com pouquinho tempo a mulher já foi conversando comigo, olha, o senhor pode fazer assim, doutor, e foi explicando, e foi falando, e tal, e já estava me dizendo que estava separada do marido. Olha aí, gente, eu já tenho a palavra, tipo, confio em Deus. Ou seja, o que é que significa, irmãos? Significa que nós, em Deus, pela fé e pela conversão, nós podemos transformar o ambiente que vivemos. Né? E aí foi a palavra, ia chegar lá, agora se chegar de novo me trata super bem. Vocês estão entendendo, irmão? Nós temos que sair de casa para fazer um irmão, um amigo, não para fazer um inimigo. Vocês entendem? É assim, e é qualquer pessoa, ninguém é melhor que ninguém, nós todos somos iguais. Não tem divisão para Deus, é o coração. E mais na frente, irmãos, nós vamos vendo que o empenho pela conversão é diária, no bem. Nós temos que perseverar no bem. Fiz o mal para mim, eu não revido com o mal. É isso que a conversão nos fala. É em Jesus que eu tenho que tratar o outro. Eu persevero no bem. Essa é a arma, perseverar no bem. Na tribulação, na paciência, no temor a Deus, na reverência. É isso que o Senhor nos quer que nós perseveramos no bem, porque a conversão é do bem. Se eu me converti e estou em Deus, eu não posso agir no mal. É isso que o Senhor quer da gente, irmãos. Saiamos com isso dessa tarde. A perseverança do bem, a paciência, né? A certeza da vitória. Quantos de nós temos testemunho da gente perseverar tempo e tempo e alcançar a graça? Não é verdade, irmãos? A gente alcança a graça. Ah, mas me fizeram mal, eu não quero saber, eu vou fazer o bem, porque meu negócio é com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Isso é a conversão diária, é uma briga entre o pecado e a graça. E aí nós temos que saber, nós temos que crescermos na graça e repudiarmos o pecado. Ou seja, irmãos, tem pessoas que imaginam que ser livre, nós temos que ser livre na liberdade, não na libertinagem. Nós somos livres, a fé e a conversão nos deixa livres. O que é ser livre? Eu vou explicar no português, claro. Livre é eu tomar uma e eu digo agora eu vou passar 5 meses sem tomar. Eu sou livre. Eu sou livre. Ou seja, os caras pensam que só eu faço o que eu quero, pai, toda sexta eu tomo. Deixa ele sem tomar uma sexta para ver como ele não consegue. Ele não consegue, ele quer beber na sexta. Dando um exemplo. Isso é prisão. Livre é eu dizer, eu vou ou não vou, eu tomo, eu não tomo. Isso é a liberdade. Não a libertinagem que você não consegue ter o controle das suas emoções. Você não consegue, você diz que é livre, mas não consegue parar de fazer aquelas coisas porque você bota que é livre sem ser. Você não é livre. Então nós temos que ser livres em Cristo Jesus, na liberdade, no controle. Ou seja, eu controlo, eu faço ou não faço. Ou seja, eu nunca mais farei, eu controlo. É isso que é liberdade em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, também nós temos que ter esse empenho pela conversão diária. E também nós temos, olha que lindo que diz aqui,
para fortificarmos isso, a questão da perseverança, a questão da fé, em Apocalipse, João, ele escreveu para a manutenção da fé de 7 igrejas, cada uma com problema, conheciam Jesus, mas cada uma, as comunidades estavam tendo problema igual hoje. As comunidades viviam com problema. Ele escreveu para poder orientar sobre a conversão, para poder orientar como permanecer na conversão. E aí tinha comunidade que se achava autossuficiente, e aí prescindiam de Deus, ou seja, não precisavam mais de Deus. E aí caíam no buraco. E ele dizia lá que não podia. Irmãos, confiar, depender de Deus é a melhor coisa que existe. Para Deus, irmãos, é cara no pó. Para Deus é coração sincero. Fala muito na questão da conversão. É um coração sincero e comprometido. Sincero é o quê? Sem máscara e sem mentira. Eu sou errado mesmo, Senhor. Eu fiz a coisa errada mesmo, mas eu me arrependo. Tudo se passa na nossa conversão pelo arrependimento. Nós temos que nos arrependermos para nos converter, porque se não se arrepender, não se converte. Que aí, se eu não estou arrependido, eu faço de novo, só paro de fazer quando eu me arrependo, não é assim? Não é assim, irmãos? Sim. Então, irmãos, é isso que nós temos que internalizar no nosso coração. E aí, ele escrevia, João em Apocalipse, a várias comunidades, Eu vou dizer o nome aqui, Por exemplo, a comunidade de Ermira estava sofrendo perseguição, estavam sendo perseguidos, e aí João falou o quê? Ensina a conversão pelo sofrimento. Ele dizendo: olha pessoal, estão perseguindo vocês, estão fazendo injustiça, estão fazendo tudo isso, mas eu creio, Entendo, eu vou me converter pelo sofrimento. Irmãos, quando tu estiver sofrendo algum problema, alguma injustiça, alguma coisa contra ti, oferece pelos teus pecados. Senhor, eu já devo ter feito alguém sofrer, já devo ter tratado mal, já fiz isso e aquilo, eu estou sofrendo isso, Senhor. Eu ofereço pelos meus pecados, para te limpando, irmão. Não ficar querendo se vingar ou querendo fazer o mal, não. Se eu estou passando uma injustiça, uma coisa, eu internalizo: Senhor, eu te entrego pelos meus pecados, eu vou me converter aqui pelo sofrimento, mas eu vou continuar firme, porque eu creio em Ti e tenho certeza da salvação. Irmãos, a conversão, ela é um passo para a conversão e para você integrar o reino de Deus, porque tu está com Deus, com Ele, para Ele, com Ele. Você decidiu por Ele, então você se converteu, você está a passos para a salvação e integrar-se ao reino de Deus. Mas na frente, irmãos, nós vemos também que ele mandou também uma carta a Filadélfia, dizendo: eu coloco em ti uma porta que ninguém pode fechar. Ou seja, a comunidade ficava perto de um povo que tinha muita gente, um povo, e o Senhor falando: fala conosco hoje. Se ele abrir a porta, irmãos, ninguém fecha. Ninguém fecha. Se foi Deus que abriu, ninguém fecha. Não tem superioridade, não tem dinheiro, não tem grau na sociedade, de secretário, do administrativo, não tem. Deus abriu a porta, ninguém fecha. O cara não consegue fechar. E o Senhor mandava para as comunidades as palavras de ordem através de João. Então, irmãos, eu vou rapidamente dizer para vocês como nós devemos fazer. Irmãos, eu tenho um amigo que ele está passando uma situação financeira ruim e ele tinha muita grana, bom emprego, e hoje ele não tem mais, ele está passando uma situação difícil. Às vezes a gente imagina que o que a gente tem nunca acaba, ou que eu estou numa condição boa, posso humilhar os outros, então não é o caso dele. Mas só para dizer que ele entrou em oração.
E ele disse, Cleber, eu estou em oração. Aí perdeu o carro, estou em oração. Aí perdeu outro carro, estou em oração. E tal, e o homem está perseverando. Mas aí ele me disse assim, Cleber, mas Deus mandou eu fazer umas coisas e eu não fiz. Ou seja, eu estou em oração, eu estou perseverando. Deus tocou no teu coração para você fazer. Você não faz, você está exercitando a fé? Sim ou não? Vai dar certo? Não pode. Cleber, Deus me revelava tudo, mas na hora de fazer eu não fazia. Eu digo, maninho do céu, o que é que tu quer mais? O homem está contigo. Irmãos, temos que acreditar, confiar, seguir exercitando, perseverando. Amém? É assim que temos que fazer. Eu sei que todos nós aqui temos problemas. Temos? Temos ou não temos? Quando a gente ora pelo irmão, quando a gente ora pelo problema, irmãos, porque nós acreditamos, nos convertemos e agora estamos na balabuta. Quando nós fazemos isso, nós ficamos livres. Você sabe o que é estar livre? É isso, é quando você ora para o irmão, você fica livre. Livre e liberto, porque tu está fazendo o que o Senhor manda, perseverar em oração, para ter os frutos. Então você fica livre, ou seja, tu está tranquilo, porque tu está orando, tu está colocando diante de Deus a situação, é Ele que recebe, é Ele que resolve pela fé. E agora eu vou dar um pequeno testemunho sobre fé e conversão. Irmãos, eu sou formado em Direito desde 2017, e aí quando eu me formei eu disse, eu vou estudar para passar no concurso, ou para juiz, ou para delegado, ou para juiz, delegado ou promotor. E aí, irmãos, eu cartiguei o estudo, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, e eu cartigando no estudo. Só que aí eu não andava mais em igreja, eu não fazia mais nada, só estudo. A mulher, claro, como no aniversário, está vendo que eu estou estudando, e eu estudando. Moral da história, eu peguei uma depressão. Aí levava Paulo no concurso, aí pegando depressão. Irmãos, eu pegando depressão tão lascada, desculpa o termo, mas tão lascada, que eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais trabalhar. Eu fiquei no fundo de uma rede dentro do meu quarto. Vocês acreditam? Com a síndrome do pânico. O cara tem medo de tudo. Às vezes a pessoa pensa que a síndrome do pânico, a depressão, tu fica com medo de um ladrão. Não, é uma doença, é doentio. Se o ladrão vier, tu fecha com ele na porrada, dependendo de ti. Mas é doença. E eu peguei isso, irmãos. E aí agora vem o testemunho da fé e conversão. Eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, se tu curava lá no passado, se tu cura hoje, eu vou entrar em oração. Irmãos, eu não conseguia sair na área da minha casa, que dava um pânico, eu voltava. Ou seja, o inimigo, ele queria me prender dentro do quarto. Eu tinha que ficar dentro do quarto. Eu saía um pouquinho, dava um pânico, eu voltava. Vocês acreditam? Aí eu fiquei, meu Deus, eu estou morto. Irmãos, aí eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia dormir, eu estava morto. E eu conversei com Deus. Eu disse, Senhor, se tu curava no passado e cura hoje, eu creio que tu vai me curar. Irmãos, eu comecei, eu orava de noite, e aí eu dormia. Quando eu me acordava, minha mulher ficou comigo. E minha mulher, quando eu me acordava, minha mulher estava orando. Quando ela dormia, eu entrava em oração. Irmão, eu comecei a orar. Eu não conseguia sair dentro do quarto e o coração a mil. Aquela opressão. A depressão, tu não consegue controlar os pensamentos. Ou seja, aqui, se vier um pensamento ruim, eu controlo. Deixa eu pensar, não é assim? Não dá para fazer? A depressão não. O inimigo fica em cima de ti. Ele que administra os teus pensamentos 24 horas, irmãos. Tu não consegue. É 24 horas, é um negócio diabólico. Ele administra o teu pensamento. Tu não consegue sair do pensamento. Ele fica ali te matando, né? E aí eu comecei em oração. Senhor, Senhor, o inimigo vem. Rapaz, irmão, é horrível. É horrível. Eu em oração. Não fui no psicólogo.
não fui no psiquiatra. Embora tendo Unimed, toda uma estrutura, eu fiz uma profissão de fé. Irmãos, eu comecei a correr, arrodeando minha cama dentro do quarto. Vocês acreditam? Dentro do quarto. Aí corria na sala, não conseguia sair dentro de casa, voltava dentro do quarto. E aí, irmãos, depois eu comecei a lavar a loucinha. Até hoje eu estou lavando louça em casa. Parece que gostei. Então a loucinha suja eu estou lavando. Aí, acho que quem gostou foi minha mulher. E aí eu comecei a lavar e depois descobri que é terapia lavar louça. Nós que somos homens, irmãos. Então você já sabe que você trouxe a mulher para lavar os pratos só. E aí, irmãos, eu lavando, irmãos, aí depois eu conseguia andar da minha casa, Feliciano, até o portão, olhando o texto da libertação. Jesus tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Nas pequenininhas do Ave Maria. E na grande era, se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Aí eu até inventei mais. Eu rezava assim, ó, se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Aí eu complementava. Jesus me libertou e eu já estou verdadeiramente livre. Eu fiz isso. E aí, irmãos, foi luta. Rapaz, por isso que eu digo, irmão, para servir a Deus, nós homens tem que ser macho. Não é qualquer cabinha frouxa que serve a Deus, não, irmão. Tem que ser homem, meu irmão. Tem que ser homem. E mulher, vocês que estão rindo, tem que ser mulher, meu irmão. Senão não serve, não, meu irmão. Não serve. E aí eu comecei. Eu morava numa chácara da minha casa, no portão. Eu conseguia ir rezando o texto. Ó, os caras gravam. Eu digo, meu Deus, eu estou melhor, já estou conseguindo vir aqui e rezando o texto. Meu irmão rezava não sei quantos textos. Aí minha mulher chegava, não conseguia trabalhar, meu irmão. A minha mulher chegava e aí, estou melhor, vou deixar o menino na escola. Tu vai para mim, vou sozinho, pegava o carro. Aí o menino dizia assim, tu não vai conseguir dirigir, não. Eu digo, meu irmão, sai fora, eu vou conseguir. Aí o diabo dizendo, rapaz, vocês não sabem o que é isso, irmão. Irmão, vocês acreditam que o diabo é tão sujo que ele botar na minha cabeça, sabe o quê? Tu for lá pro centro, tu vai se perder, tu não vai saber nem onde está o carro. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Vocês sabem o que é isso, irmão? É por isso que ele pega uma pessoa que não está convertido, não está com fé em Deus, ele acaba a vida, o cara fica dentro do quarto e morre lá. Ele dizia isso. Ele dizia, vai lá pro centro, vai deixar lá, eu digo, eu vou acertar, marcar meu carro. Sai fora, meu irmão. Irmãos, e eu fiquei em oração. Aí eu ia deixar meus filhos, irmãos. Irmãos, o poder de Deus é muito grande, irmãos. Sem tomar um remedinho. Eu ia deixar meus filhos. Eu vinha na estrada do Quinaria, morava no quilômetro 9. Quando eu chegava naquele retorno do posto triângulo ali, estudava no Imaculada. Me dava um pânico. Eu dizia, eu confio aí em Deus. Coração, eu confio em Deus. Será? Chegava no Imaculada. Aí para voltar, irmãos, eu voltava, chegava e até com o Sarmino, eu ia. O inimigo é tão sujo, uma vez eu ia passando na corrente, eu fui um amigo meu, que é fiscal da fazenda, tinha formado comigo. E aí eu digo, Alex, quando eu voltei, o inimigo, tu nem viu ele, o inimigo, ó. Eu digo, eu não estou doido que eu vi. É uma briga entre você e o diabo, meu irmão. Só pode ser o diabo, não pode falar nome não, mas é difícil de dizer. E aí, irmãos, eu continuei em oração, depois eu estava dirigindo, entendeu? E um amigo meu que é pastor ia na minha casa fazer oração. Outra coisa, irmãos, que eu queria dizer para vocês, talvez nem quando for orar em você, irmãos, se botar a mão na sua cabeça, no teu interior, diz, só fica o que é de Jesus, irmão. Pode ser quem for, irmão. Pode vir, tu caladinho, só fica o que é de Jesus. Nós temos que ter o discernimento e temos que pedir a Deus para ficar só o que é dele. Irmãos, e aí eu continuei dirigindo, e com fé em Deus, e com oração, e lutando, e perseverando, e vencendo. Aí eu comecei com os grupos de oração, lá do Nego, eu ia lá, e fui um dia, fui 2 dias, e fui. Aí a segunda, terça, quarta, eu não tinha que... Aí o pai pegou o vento, irmão. E aí eu ia no canto, e a noite minha mulher não aguenta mais rir, não, e agora eu vou só, e eu já estava voando, irmão. E eu já estava indo sozinho. E eu ia, aí vai no Taquari, então porque a oração estava dentro. Aí no céu eu ia de novo, e passava a semana todinha, e não levava, aí eu não aguento não. Ou seja, eu digo, mas eu vou. E eu ia na oração, e eu ia nesses cantos, o cara me ligou.
Depois de tudo isso eu não conseguia trabalhar por uns 4 meses, né? Só que minha mulher ganhava isso, eu estava passando fome. E aí, irmão, vai com uma graninha também da polícia. Aí, irmãos, quando isso tudo aconteceu, e eu em fé, e lutando, e orando, e o Senhor me libertando, e eu fui liberto. O cara me ligou, como é que tem um serviço para fazer? Contra a razão do recurso. Eu digo, me dá, meu amigo, Senhor, agora tu me ajuda. Agora eu vou voltar a trabalhar. Irmãos, eu fiz o recurso, e uma luta doida, eu consegui fazer, e voltei a trabalhar, e aí já consegui ir nas audiências no juizado, e eu venci, irmão. Eu venci pela força da oração, eu venci pela fé, eu venci pela perseverança, eu venci. Ou seja, eu ainda tenho algumas sequelas. Aí o cara disse, mas claro que tu não ficou 100% não. Eu tenho trauma de infância, eu tenho medo danado de hospital. A mãe disse, eu conversando com ela, não, tenho medo de hospital, por quê, mãe? Meu filho, parece que eu quebrei a clavícula e fui no hospital, o médico me segurou a força. Se eu passar no hospital já achou, se der para atravessar a rua, eu já atravesso, agora eu estou enfrentando, no hospital eu entro. Eu estou entrando no hospital. Ou seja, eu estou indo. Agora minha mãe está fazendo esse exame, eu estou indo. Então, irmãos, já indo finalizando, eu queria dizer para vocês que o poder de Deus é muito grande. Que a fé, ela consegue fazer tudo. Se eu fosse na racionalidade, eu tinha corrido para o psiquiatra. Não estou dizendo que não é para ir para o psiquiatra. Eu tinha ido para o psicólogo e de Itaja Preta eu ia distribuir. Mas eu decidi, pela fé que eu tenho no Senhor, que se Ele cura, Ele ia me curar. E eu perseverei, porque eu me converti. E eu orei. E eu lutei. Isso tudo foi um processo, viu? Não foi assim não. Hoje eu estou contando, mas eu não desejo o que eu passei. Se eu tiver um inimigo, o pior dos inimigos até a 6ª geração. Porque é um sofrimento doido, é por isso que as pessoas tiram a vida. É porque é um sofrimento que transcende a existência. E o cara pensa que tirando ele sai daquilo. Mas nós temos que perseverar, porque maior é o Senhor na nossa vida, irmãos. Eu finalizo dizendo, irmãos, persevere em oração. Exercite sua fé e se converta, a sua vida vai mudar 1000%. Vai mudar verdadeiramente. Aí vai acabar os problemas? Não vai acabar o problema, mas tu vai ter paz no problema, tu vai saber resolver o problema e tu vai conviver com o problema em Cristo Jesus. Ele vem para dentro contigo, juntos para resolver. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu convido os irmãos a ficar de pé, rapidamente, fazendo uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro. Senhor, obrigado, Senhor, porque tu diz que a fé é testemunhada publicamente, Senhor. Eu te agradeço pela vida do Feliciano, sua esposa, seus filhos, e por todos nós que aqui estamos, Senhor. Senhor, eu te peço a misericórdia sobre nós. Eu te peço o teu amor, a tua fé, a tua conversão. Que nós possamos, irmãos, estar firmes, estarmos alegres, estarmos na tua presença, Senhor. Senhor, vem sobre nós, trazendo a paz, a alegria, o amor, curando, Senhor, toda opressão, toda depressão. Senhor, que nós possamos estar firmes em Ti, Senhor Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo na nossa vida, Senhor. Ô Senhor, tira a vida dos nossos olhos para que a gente possa tirar um tempinho para Ti, para que a gente viva melhor, Senhor. Sobre nós, Senhor, o Espírito Santo. Abençoa os nossos familiares, os nossos filhos, as pessoas da nossa família que ficaram em casa, bem como as pessoas que precisam de oração, Senhor. Vai nos hospitais curando, Senhor, salvando, trazendo vida nova, Senhor, como Tu trouxe para nós, Senhor. Traz, Senhor, o amor, Senhor, o Teu amor, que nós possamos amar uns aos outros, Senhor, perdoar, não levar para o coração, Senhor, os maridos e as esposas, Senhor, que se brigarem, Senhor, até meio-dia tem que fazer as pazes, Senhor, que nunca durma brigado com a sua esposa, irmão,
não durma. Eu briguei muito, vivi muitas vezes dormindo assim, nunca mais eu quero, Senhor. Então Tu sabes, meu Deus, eu declaro sobre nós a cura, Senhor, a bênção e a vitória. Amém. Amém.